Fala, meus amigos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vou propor para vocês um estudo de um tempo de contrastar dois tempos verbais. Um deles a gente já viu aí esse ano, vimos bem, né, até mesmo em anos anteriores, que é o passado simples, que é aquele quando a gente usa o did, o didn't, né, em situações do passado comum, como a gente diz mesmo, né? Eu fiz, eu não fiz, eu escrevi, eu não escrevi, I didn't write, I didn't do it, né? E vamos falar do tempo do past perfect, que é o que a gente chama de passado perfeito no inglês. Vamos entender o que seria esse tempo. Vamos lá, o past perfect. We form the past perfect. A gente forma o past perfect com had, mais o particípio passado. O particípio passado já é conhecido por nós, né? Aquela forma verbal da terceira coluna lá dos verbos irregulares, né? Quando é regular é só botar o ed. Então, são frases do tipo, ó, da forma regular, com aqueles verbos que são verbos regulares, que eu só botei o ed, she had arrived. O que é o passado perfeito? She had arrived. Ela tinha chegado. A forma negativa. She hadn't arrived. Ela não tinha chegado. E a pergunta. Had she arrived? Ela tinha chegado? Essa que é a forma do passado perfeito. Eu vou ter o ter chegado, não ter chegado, ter escutado. Vai ser o had, ou seja, o passado do ter, né? Mais a forma do particípio passado do verbo, né? Então, assim, she had arrived, ela tinha chegado. She hadn't arrived, ela não tinha chegado. Had she arrived, ela tinha chegado. E ali eu tenho o exemplo aqui do lado dos verbos irregulares, né? Que é aqui o exemplo do verbo regular do verbo go, né? Que a gente sabe que o go na primeira no presente é go, no past simple é went e a terceira coluna, né, que é o particípio passado é gone, né? Então como que ficou ali, ó? She had gone, ela tinha ido. She hadn't gone, ela não tinha ido. Had she gone, ela tinha ido. São as formas. Isso é o passado perfeito, o past perfect. Então vamos entender aqui, ó, algumas expressões que são usadas com o past perfect, né? Nós temos uma tendência para usar essas expressões de tempo aqui no passado perfeito. Already, né, que é um já, um never, nunca. Just, quando a gente fala que já acabou de acontecer, né? By the time, quer dizer, no momento que aconteceu, né? After, depois. Before, antes. Until, até. Until then, pode ser um até agora, até então, na verdade. Então vamos lá. Usos do passado perfeito, do past perfect. Uma ação que começou antes, né? An action that happened before another action in the past. É uma ação que começou antes de uma outra ação no passado. Então eu estou falando de um passado um pouco mais anterior de um que eu já de um outro tempo no passado. Ó, he had worked very hard before he finally won. Ele tinha trabalhado, ó, passado perfeito, ou seja, mais anterior, muito duro antes de ter finalmente ganhado a segunda ação. Então ele ganhou, ele venceu, mas antes disso ele trabalhou duro. Então ele tinha trabalhado duro. Percebam que é uma ação anterior, de um passado mais anterior. Outro uso aí para o passado perfeito, past perfect. An action that happened before a specific time in the past. Uma ação que aconteceu antes de um tempo específico no passado. Então, ali o exemplo. They had already scored before the 9 o'clock break. Eles já tinham marcado ponto antes das 9, do relógio estar às 9. Então, isso já tinha acontecido antes de alguma outra coisa acontecer. É mais ou menos o uso do primeiro, né? É um passado antes que aconteceu antes de um tema de algo específico.
Eu não acho que seja difícil a gente compreender esse uso do coisa, porque a gente usa essas frases no português o tempo todo, né? Aqui é mais no foco para vocês entenderem, como que fica esses usos, verem que é bem próximo do português mesmo, e ver como que é a formação dele. Você viu aqui que nós temos o had, o ter. Quando eu falo no português, eu falo eu tinha estudado. Eu usei o ter no passado, que é o tinha, e a forma do particípio, do estudar, que é estudado. No inglês é a mesma coisa, had studied. Vamos lá, exemplos de past perfect, galera. Mike had finished his homework before he watched television. Então, o Mike tinha terminado de seu dever de casa antes de assistir TV, antes que ele tinha assistido TV. 2. My mom had left before I woke up. 2. Minha mãe tinha ido antes de eu ter acordado. 3. The snow had started to fall before Christmas Eve. Né? A neve tinha começado a cair antes da noite de Natal. 4. The team had finished practice before 10. Então o time tinha terminado de praticar, né, de treinar antes das 10. E she had never visited Africa before her trip in 2009. Ela nunca tinha visitado a África antes da sua viagem em 2009. E por último aí, Sam had seen the red car before he ran into it. Sam tinha visto o carro vermelho antes dele ter ter corrido a ele. Todas essas partes que estão sublinhadas nesses exercícios, nessas sentenças, são as partes do particípio passado. Tá? A gente tem o verbo ter no passado mais o particípio passado da forma verbal. Lembrando que o particípio passado da forma verbal, quando para os verbos regulares, ou seja, aqueles verbos que a forma são completamente diferentes e que nós temos que ou decorar ou consultar uma tabelinha, é a terceira coluna dos verbos. Para os verbos que são regulares, ou seja, é só botar o ed. Então a gente tem exemplo de todos aí, tá? Vou deixar mais essa daqui para vocês fazerem, né? Ver que nós entendemos que, vou colocar isso lá no Google Sala de Aula, tá bom? Se nós entendemos que o passado simples, nós temos um passado e temos um passado que acontece anterior ao passado que a gente está mencionando. Então, por exemplo, eu tinha estudado quando ele chegou. Tinha estudado, ele chegou. Um exemplo que eu estou dando. Eu tenho um passado mais anterior e um passado mais recente. Nós, então, entendendo o que é cada um desses, o past perfect e o past simple, a gente sabe quando usar essas duas formas. Lembrando que o past simple é o normal, é o passado que a gente já tinha estudado, com o did, o didn't, né? E o past perfect é essa forma, com o had mais o verbo no particípio passado. Eu vou deixar essa imagem aqui para vocês fazerem um exercício, tá? E depois eu quero as respostas lá nos comentários. Vou abrir para vocês uma barrinha de atividade lá e vocês vão colocando para mim, tá bom? Espero que tenha ficado claro, aguardo qualquer dúvida de vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima.